Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos com o Biocrio e o professor Piratinha para a gente trabalhar hoje com sociologia e o Covid. Ou seja, como é que assuntos de sociologia poderão estar relacionados nos vestibulares, no Enem, em questões que podem ser puras de sociologia ou mesmo integradas com outras ciências humanas, como história e geografia, e até mesmo em propostas de redação ligadas a essa temática. Bom, para começo de conversa, nós vamos trabalhar aqui com a sociologia clássica de Emile Durkheim, o primeiro sociólogo a desenvolver uma metodologia, uma ciência de estudos das regras, funcionamentos das instituições, das organizações sociais. Lembrando que quando a gente fala de Durkheim, é importante lembrar do conceito de fato social. Esse é o objeto de estudo da sociologia para Durkheim. Lembrando que o fato social tem três características básicas. Ele é externo aos indivíduos, ele é coercitivo, exerce então uma coerção, uma pressão, um constrangimento aos indivíduos, e o fato social ele é generalizante, ele padroniza os comportamentos dos indivíduos. Ou seja, as instituições sociais acabam gerando em nós força, constrangimento, pressão, nos moldando no comportamento, no agir e no modo de pensar. Então, numa família, você vê que há uma pressão de moldar as crianças a se parecerem com aquele projeto familiar dos pais. Num ambiente como uma igreja, há determinados comportamentos, credos, determinados valores que são compartilhados pelos membros daquela comunidade e que vão moldando os indivíduos daquela comunidade. Numa instituição militar, a mesma coisa. Numa escola, a mesma coisa. Ou seja, ao nosso redor, nós temos a sociedade que nos molda, nos constrange, muitas vezes nos oprime e acaba nos padronizando para a inserção nesse coletivo. Esse processo de sociabilização ocorre pelos fatos sociais. E o Durkheim tem uma obra muito importante chamada O Suicídio, que é um estudo a respeito de três modalidades, três tipologias de suicídio, em que Durkheim, a grosso modo, vai afirmar o seguinte, né? O suicídio, esse ato que aparentemente é o extremo do individualismo, ou seja, uma pessoa que tira a própria vida, seria isso então uma ação desconectada da sociedade, um ato de afirmação do indivíduo. Pois bem, Durkheim vai mostrar para a gente três categorias de suicídio que indicam o quê? O suicídio é também um fenômeno social. O suicídio também é uma situação que ocorre por conta da articulação dos fatos sociais, dessas pressões, desses moldes, dessas padronizações da sociedade. E para nós aqui, temos três categorias de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Então, como a gente está lidando com um contexto de pandemia, um contexto de isolamento, um contexto que mexe com a nossa parte emocional, nossa parte psicológica, também acabamos lidando, infelizmente, com a discussão das perdas de vidas humanas. Nesse cenário, né, se discute também a respeito, né, do aumento, né, de um certo desespero dos indivíduos, um aumento de tristeza, de isolamento, a perda de vínculos com a sociedade gera maior ou menor impacto nas pessoas. Então veja que os nossos laços sociais acabam sendo fragilizados, afetados pela condição da pandemia e do isolamento, do confinamento. Então, há casos, né, infelizmente, que nós podemos verificar de pessoas que vão até encerrar a sua própria vida de uma maneira aí que não seria nas condições que a natureza colocou, mas em condições extremas que podem levar a um sofrimento gigantesco e a condição do ato de autoextermínio. Quando a gente está falando aqui dessas três categorias, né, é importante aqui, eu coloquei uma terceira, né, o anômico, destacado porque essa talvez tenha mais relação com o assunto da pandemia, e a gente vai falar daqui a pouco, mas não podemos descartar a possibilidade das outras tipologias de suicídio aparecerem numa prova, em alguma
questão, alguma proposta de redação. Quando a gente está falando do suicídio egoísta e do suicídio altruísta, cuidado, não são categorias valorativas, esse é bom, aquele é ruim, né? A gente está condenando o suicídio egoísta ou colocando algum valor de enaltecimento no suicídio altruísta. Não, são modalidades diferentes, então, portanto, aí, do ato do suicídio. O suicídio egoísta ele ocorre quando o indivíduo ele já está perdendo seus laços com a sociedade. Quando o indivíduo se sente fora do vínculo social, ele se sente excluído, ele se sente muitas vezes atingido, perseguido, o que leva o indivíduo a não se identificar com o grupo que está ao seu redor, então não se vê como integrado, não se vê como uma possibilidade de laço com aquela sociedade e ele perde esse laço, portanto, acaba chegando nesse grau extremo de se matar. Então, uma situação que a sociedade gera perseguição extrema, como por exemplo o bullying, ou mesmo uma situação de xenofobia contra um determinado indivíduo, ou uma perseguição extrema de minoria, ou no mundo do trabalho, né, uma pessoa que fica desempregada, não se rearranja na sociedade e ela vai perdendo esses laços, vai perdendo os vínculos e isso pode levá-la a esse caso extremo. Ou seja, egoísta no sentido que o indivíduo sozinho acaba desconectado desse meio, porque ou ele perdeu o vínculo ou ele foi expulso e até perseguido por essa comunidade. O suicídio altruísta, ele entra na condição de um alto vínculo do indivíduo com a sociedade, geralmente guiado por algum valor, como um valor religioso, um valor patriótico, um valor tradicional comunitário que está muito arraigado na identidade desse ser. Um exemplo disso seriam os militares japoneses, da aviação japonesa, os kamikaze, que no contexto da Segunda Guerra Mundial, por uma questão de patriotismo, lealdade com o imperador, a figura imperial sagrada aos japoneses, lealdade com os valores da sua família, lealdade para com a sua pátria, prefere dar a própria vida para combater, rechaçar, impedir o adversário, o inimigo do Império Japonês de invadir essa pátria que, pelo indivíduo que vai ser um kamikaze, então aquele aviador que não tendo mais armamento no seu avião, usa o próprio avião e usa a própria vida como arma, se lança contra os adversários. A gente poderia pegar também os casos do radicalismo extremista de movimentos religiosos, como aconteceu com o grupo da Al-Qaeda no 11 de setembro de 2001, o ataque das Torres Gêmeas. Você poderia falar, professor Pirata, mas um ato terrorista, né? O que isso tem a ver com altruísmo? Né? São pessoas que estão indo ali fazer ataques contra o World Trade Center, vão levar milhares de mortes, vão promover o pânico e a desgraça naquela comunidade. Então, mas um indivíduo que está cometendo a ação de morrer por uma causa religiosa, para ele está fazendo o que é certo. Para ele está seguindo os valores daquela comunidade, mesmo que seja uma comunidade que você chame de radical. É altruísta no sentido de que age mediante o valor de respeitar aquele coletivo, de respeitar aquela comunidade, aquela instituição, aquela cédula radical e assim por diante. Nós podemos considerar também o suicídio altruísta em situações que o indivíduo coloca a sua própria vida em risco, né, pelo outro, por uma noção de dever, por exemplo, né, bombeiros que entram num prédio em chamas sabendo que vão morrer, mas por conta de um dever para com a instituição, seu código de conduta, sua noção de responsabilidade e assim por diante. Agora, quando nós falamos de suicídio anômico, a gente tem que compreender o que seria estado de anomia, né? Nomia aqui, no caso, vem de nomos, normas, regras, né? Então, um determinado padrão de leis, costumes, tradições, ou seja, o fato social, né, que acaba exercendo um controle, força, padronização dos indivíduos. Então, o prefixo a seria a ausência de normas, ou um momento, ou uma situação, uma conjuntura em que a sociedade, ela
perdeu o funcionamento de suas regras, em que as instituições sociais não conseguem exercer constrangimento sobre os indivíduos, em que os valores, tradições de uma determinada sociedade não têm mais operacionalidade, eles já não têm mais a eficácia de controlar, de moldar, de constranger esses indivíduos. Então, imaginemos uma situação que a sociedade tem suas normas sociais fragilizadas, em que as regras da lei, as tradições da comunidade, as instituições, inclusive as instituições repressoras, como forças policiais, as instituições que criam algum controle de funcionamento do dia a dia, como o governo, a política, a Constituição de um país, isso não funciona. Que situação a gente poderia imaginar? Situações de crise econômica extrema. Exemplo, crise de 1929, desespero na comunidade norte-americana, de jovens a adultos, ou seja, pessoas que estão na juventude perdem a esperança de um futuro promissor, pais de família, empresários e trabalhadores perdem um chão, uma base de norma da sociedade, porque a crise econômico-financeira, ela levou os Estados Unidos à década da depressão, os anos 30. Então, o índice de pessoas que se matou foi elevado. Então, estatisticamente, a gente verifica um gráfico ascendente nas pessoas que, no ato de desespero, de fragilidade da sociedade, ausência de funcionamento das normas sociais, então, essas pessoas chegam a esse grau radical. A gente poderia pegar também uma situação de mudança drástica dos rumos da sociedade. Uma mudança radical como uma revolução, a Revolução Francesa, ou mesmo um período de guerra, Segunda Guerra Mundial, um período de governo totalitário que acaba solavancando o caminho de uma sociedade. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vem na sequência da Belle Époque. A Belle Époque foi um período de prosperidade, de artes da sociedade europeia, um período de enriquecimento do mundo ocidental europeu, um período de grande otimismo e expectativa com a ciência, e pá, vem a Primeira Guerra Mundial e detona toda uma geração, mata um monte de artistas, tira o sonho de muitos jovens, acaba por mutilar os sobreviventes, traumatizar a sociedade europeia, gerando um estado de anomia. É como se a sociedade fosse um grande corpo que ficasse adoecido. Então imagina o seu corpo, aqui a gente está num canal de biologia, né? Tem que usar um exemplo então aqui da fisiologia humana. Você imagina o seu corpo com baixa imunidade, o seu corpo na condição aqui da pandemia, fragilizado. Imagina a sociedade assim. E o Covid criou esse estado de anomia em muitas regiões do globo. Por quê? Discute-se a questão econômica, discute-se a questão do mundo do trabalho, de voltar às atividades, de ficar em casa, a incerteza de sair na rua, o medo do convívio social, ou seja, o que a gente chama, escuta nos jornais a todo momento, né? O novo normal, a nova norma. A gente está num estado de anomia, em que ocorrem essas oscilações. E isso provoca muitas vezes o quê? Instabilidade, desespero. Então, é bem provável que a gente possa ver casos, né, de pessoas que têm buscado mais questões de terapia, tratamento psicológico, porque é uma situação de anomia. E não estamos falando apenas numa situação brasileira, estamos falando numa situação global. Então, esse estado de insegurança, fragilização das normas sociais, fragilização do fato social vigente, cria essa condição de mal-estar da contemporaneidade. Mas, sobre Durkheim, acho que já tá bom. A gente vai falar agora de um outro aspecto ligado à pandemia e à sociologia, que é a questão do mundo do trabalho e as relações sociais ligadas ao contexto da modernidade, que está incomodada pela questão do Covid e a situação do temor de sair de casa, de se expor diante aí das dinâmicas contemporâneas da saúde pública e mesmo das necessidades de sobrevivência financeira. Nós vamos trabalhar agora com as transformações e incertezas relacionadas com o mundo do trabalho. Um outro aspecto que movimentou e movimenta, e com certeza ainda movimentará por um bom tempo, a análise, as propostas, as discussões, questionamentos sobre como lidar com a pandemia, está relacionado com a economia e o mundo do trabalho.
Ou seja, se por um lado temos o aspecto da saúde pública, o aspecto do cuidado com as vidas na questão fisiológica, na questão da sobrevivência diante de uma ameaça invisível mais real, que é este vírus, né, que solavancou o mundo contemporâneo, o ano de 2020, por outro lado, nós temos também os impactos nas dinâmicas de um mundo cada vez mais globalizado, integrado em relação ao capitalismo e as dinâmicas que o capitalismo possui, ligada à produção, ao consumo, à necessidade constante aí de competitividade, inovações e o mercado de trabalho cada vez mais afetado por conta dessas dinâmicas do capital. Bom, quando nós falamos a respeito das incertezas no mundo do trabalho, nós podemos pegar um recorte que apareceu bastante nos noticiários, que aparece bastante aí nas redes sociais, que são os entregadores de alimentos, de produtos variados, de encomendas, que foram para essa linha de frente, juntamente, né? Também não podemos esquecer dos profissionais de saúde, mas gostaria de fazer um recorte aqui a esses entregadores ligados a essas plataformas, a esses aplicativos de entrega, de alimentação, até mesmo livros e coisas afim. Bom, esses trabalhadores que ficam nessa linha de frente das entregas, vocês notaram recentemente muitas questões ligadas a protestos, manifestações por garantias de trabalho, a questão da segurança, né, desses trabalhadores, jornadas exaustivas de entregas, ou seja, toda essa questão nova do contexto da pandemia do coronavírus criou um isolamento de parte da sociedade, mas exigiu que outros segmentos da sociedade, trabalhadores, saíssem às ruas para fazer com que as dinâmicas do cotidiano continuassem, desde os profissionais da saúde até mesmo a esses entregadores. E nesse ponto, nós visualizamos que, devido à diminuição de segmentos de consumo, a questão até mesmo de desempregos que foram realizados em decorrência da pandemia, o fechamento de pequenas e médias empresas, determinados setores, como por exemplo o turístico, a aviação, que dependem muito da questão de aglomerações de pessoas, ou mesmo, né, jogos esportivos que dependem de torcidas em estádios, todos esses segmentos, né, no nosso cotidiano, talvez aí cinema no fim de semana, nos shoppings, tudo isso foi afetado com o confinamento, o isolamento para a contenção do vírus, para que a gente não viesse a lotar os leitos aí de UTI dos nossos hospitais. Então, visando uma conservação da vida, você gerou uma outra problemática social, que seria a dinâmica do cotidiano de produção, trabalho e consumo da mecânica capitalista que estamos inseridos. Bom, essa insegurança acabou gerando, né, impactos com relação ao mercado de trabalho de muitas pessoas que acabaram indo para esse segmento de entregas, de aplicativos, ou que já trabalhavam nesse segmento, né, de trabalho, mas um trabalho que é tido como precarizado, que não existe ali uma regulamentação aparentemente tão estipulada como os trabalhos tradicionais, convencionais. Então, por exemplo, eu que sou professor tenho um vínculo com a instituição que trabalho, um trabalhador operário numa fábrica tem um vínculo com a empresa que ele trabalha, mas esse novo segmento de produção, de entregas, esse segmento de serviços ligados a aplicativos de empresas que muitas vezes não estão no nosso país, mas por conta da rede mundial de conexão de computadores, por meio da internet, por meio dos smartphones, você não necessariamente precisa ter uma empresa fixa, necessita ter uma relação ser humano com ser humano para um determinado tipo de serviço, um determinado tipo de trabalho. Então você tem aí já uma mudança na configuração das dinâmicas do que consideramos direitos, garantias. Então, muitas pessoas se lançam nesse tipo de oportunidade de emprego, por assim dizer, mas diante dessas jornadas estafantes, diante muitas vezes de remunerações que são baixíssimas, você começa a visualizar
algo que é muito típico das dinâmicas da sociedade capitalista. Os trabalhadores muitas vezes começam a adquirir consciência, desenvolver ali a necessidade de reivindicações, e reivindicar algum direito, reivindicar é tentar tomar aquilo que foi perdido ou exigir de volta aquilo que foi tomado, aquilo que deveria estar garantido, que no caso seriam remunerações adequadas, garantias de segurança, mesmo a questão de um trabalho que não seja exploratório, entre outros aspectos do mundo do trabalho e das garantias. No entanto, no contexto de pandemia, você deve ter notado as discussões a respeito de que será que muitas vezes o Estado deveria interferir, proporcionar algum tipo de benefício, deveria auxiliar empresas, deveria auxiliar trabalhadores, como agir ou não agir? A pandemia levantou essa discussão também a respeito do self-made man, a respeito do liberalismo nu e cru, do empreendedorismo que não dependeria da interferência do Estado, mas veja, questão de saúde pública necessitou de algo chamado SUS, uma instituição voltada à saúde pública, e a configuração da pandemia poderia ter sido até muito pior do que vem se desenvolvido se nós não tivéssemos esse tipo de garantia feito por um órgão público, um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do mesmo modo, nós temos que pensar no auxílio emergencial que foi colocado à população brasileira, que para muitas pessoas foi a única, e continua sendo a única renda possível de sobrevivência. Veja, aí estamos dialogando com as questões das garantias, transformações do mundo do trabalho e até mesmo noções clássicas do debate de um Estado que interfere ou não interfere nas relações econômicas, nas relações de trabalho. Esse tipo de situação poderá estar presente nas grandes universidades públicas aqui de São Paulo. Unicamp, USP, Unesp devem talvez colocar o dedo nesse tipo de ferida. Questões como o Enem talvez venham a passar de uma maneira mais tangente, não tão direta nesse tipo de problemática brasileira. Bom, de qualquer maneira, voltando a uma discussão mais abrangente, a gente poderia colocar aqui também as problemáticas do desenvolvimento tecnológico, da mecânica da Revolução Industrial, em que a gente visualiza desde o século XVIII, lá na Inglaterra, na tecelagem, ligado ao carvão, ligado ao algodão, o setor têxtil, ou seja, quando a primeira Revolução Industrial, em meados de 1750, 1770, já problematiza o quê? A superação ou mesmo substituição da mão de obra humana por ela mesma pelo advento do maquinário. Ou seja, cada vez menos necessário você ter muitos seres humanos no ambiente produtivo em que as máquinas poderiam ocupar esse papel. E hoje, séculos depois, nós estamos visualizando esses ecos da Revolução Industrial nessa sociedade capitalista voltada para o consumo, para produzir e consumir constantemente, repetidas vezes, numa escala cada vez mais abrangente, Nós estamos visualizando esses ecos da Revolução Industrial com relação a questão desses aplicativos, desses sistemas de trabalho de entrega. E a questão de perda de direitos, lembrando que lá na primeira Revolução Industrial, os trabalhadores do movimento ludista, posteriormente o movimento cartista, o movimento de formação de sindicatos, trade unions, formação de partidos, ideologia de oposição à lógica capitalista se formando da primeira para a segunda Revolução Industrial. Se a gente pensar nesse contexto, em que o proletariado do século XVIII, XIX estava reivindicando garantias e participação nas decisões da sociedade, quem sabe um novo pacto de organização econômica e política da sociedade, você visualiza um pouco disso ecoando nos dias atuais. Quando você vê esses trabalhadores se reunindo com suas motos, capacetes, caixas de entrega nos noticiários, e muitas vezes aquelas fotos chocantes, memes até na internet falando das condições de trabalho desse segmento, você visualiza reivindicações clássicas, Direitos, garantias, folga, férias, remuneração adequada, entre outras possibilidades.
Bom, nessa dinâmica da sociedade de consumo, veja uma nova problemática da industrialização, da automatização constante, da mecanização que a gente visualiza nessa última década. Com o advento de smartphones, com o advento de softwares cada vez mais inteligentes, as inteligências artificiais, a possibilidade de você substituir com imensa facilidade seres humanos por maquinário ou uma logística mais eficiente do que uma distribuição de serviços para seres humanos, você vê que enquanto trabalhadores ameaçavam determinados sistemas de aplicativos de pararem as entregas, cria-se uma nova solução por parte desse segmento de aplicativos, dessas empresas ligadas a esse tipo de negócio. A possibilidade de entregas com drones, que seriam o quê? Equipamentos de transporte que não precisam de uma tripulação, não precisam de um motorista. Hoje nós estamos falando de tecnologias como carros inteligentes da Tesla, estamos falando de tecnologias como os drones, aqueles pequenos aparelhos que exercem voo com pequenos helicópteros sem a necessidade de alguém estar ali presente para realizar uma entrega de uma grande multinacional. Ou seja, se por um lado você vê essa reivindicação desse segmento de trabalhadores, você vê também essa revolução tecnológica considerando que talvez esses mesmos seres humanos hoje úteis por conta de um trabalho de remuneração muito baixa, futuramente poderão ser descartados. Isso nos faz pensar em discussões que estão na obra de Marx, relacionada à questão dos conflitos das classes sociais, das reivindicações dos trabalhadores, do proletariado, lá no contexto da primeira e segunda Revolução Industrial, ou mesmo uma análise contemporânea do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que tem um livro que tem o título sobre sociedade para o consumo. Veja que essa lógica do consumo, ela atingiu todos os segmentos, desde aplicativos de relacionamentos até mesmo redes sociais. Um vídeo como esse aqui, se não tem likes, views, curtidos e compartilhados, e acho bom que você deva dar essa colaborada, e isso acaba tendo impactos na nossa produção aqui como educadores. Então imagine isso em outras esferas, tudo se tornou consumo, tudo se tornou à la carte, tudo se tornou palco, portanto, aí de uma lógica que é da descartabilidade. Esse tipo de problemática que insere-se na nossa vida cotidiana, insere-se no mundo do trabalho, da descartabilidade, do consumo, você vê também em um outro autor, que é o historiador Yuval Harari. O historiador Yuval Harari, que é conhecido recentemente aí como um grande publicador de livros, de grande consumo, desde profissionais até curiosos, de obras como Sapiens ou até mesmo as 21 lições para o século XXI, o Yuval Harari tem apresentado suas reflexões a respeito dessas dinâmicas do mundo do trabalho, do mundo tecnológico e também a respeito de um contexto como o da pandemia. Então você vê constantemente esse autor aparecendo, dando entrevistas no mundo inteiro, já apareceu dando entrevista até para o Luciano Huck aqui no Brasil, já apareceu em programas acadêmicos de renome internacional. É um autor que, bem provável, quase 100% de chance, você vai encontrar alguma citação dele, desde propósito de redação até uma questão de sociologia e, quem sabe, questão de biologia. Afinal de contas, sua obra mais famosa, Sapiens, fala a respeito da formação do ser humano e até mesmo das problemáticas que surgiram com esse processo evolutivo adaptativo da vida em sociedade. E falando da vida em sociedade e de Yuval Harari, eu gostaria de pegar aqui um trecho de uma recente publicação que ele disponibilizou em várias partes do mundo, em várias línguas, em que ele fala a respeito da pandemia do coronavírus e desses desafios futuros que estão aqui, já à porta. Não é um futuro distante, é um futuro que está a qualquer momento de se realizar. E aí ele diz o seguinte: o antídoto não é a segregação, e sim a cooperação.
Fazendo uma ponte aqui de sociologia com biologia, com a galera do Biocrio, talvez aqui o Yuval Harari, que é um historiador, mas que se aventura a dialogar com as ciências biológicas, talvez esse seja um bom fechamento desta análise. Porque se muitas vezes nós encontramos discussões a respeito que o Covid é um vírus chinês, o que provoca questões de xenofobia, questões de tentar culpabilizar uma determinada sociedade, etnia, algo que aconteceu também com a chamada gripe espanhola no começo do século XX, se nós também encontramos essa discussão da segregação, da separação social, no isolamento, nas pessoas que não devem ter contato, principalmente se as pessoas estão com carga viral comprovada, não devem ter contato com o restante da sociedade, ele diz também a respeito de uma outra segregação, fechamento de fronteiras, a questão de preconceitos, a questão dos países pensarem apenas em si, ou mesmo, se a gente pensar em questões econômicas, considerar o seguinte: devemos salvar empresas acima de tudo e não pensarmos necessariamente nos impactos da comunidade trabalhadora, dos mais pobres. Paciência, muitos podem ser sacrificados em benefício de outros, Então, essa lógica da segregação, do egoísmo, talvez a gente possa fazer uma ponte com a evolução humana, com o Homo sapiens. Porque o Homo sapiens, ao longo da sua história, e você pode pegar isso nas publicações do Yuval Harari, e fazendo ponte com a biologia evolutiva adaptativa de Charles Darwin, o ser humano, o Homo sapiens, ele conseguiu prosperar, progredir, passar aí os seus genes para os seus descendentes, conseguiu grandes feitos adaptando-se a este mundo hostil, este mundo de acasos, este mundo de conflitos, esse mundo que exige muito esforço para a sobrevivência, mesmo sem Covid ou com Covid. Para que o ser humano pudesse prosperar, foi necessário desenvolver uma coisa chamada cooperação. Embora exista competitividade, exista necessidade de sobrevivência, nós, enquanto Homo sapiens, enquanto seres humanos, tivemos e teremos mais prosperidade quando há possibilidade de cooperação. Portanto, fazendo aqui uma defesa da sociologia, o estudo da sociedade, uma defesa da biologia, o estudo dos seres vivos, e no caso do ser humano, esses processos adaptativos do Homo sapiens, só tenho a dizer para vocês: o processo de cooperação humana tem sido, até hoje, e provavelmente será, a melhor escolha para superarmos esta e outras dificuldades. As vacinas não surgirão de gênios espontâneos, mas de processos cooperativos de ciência, que nunca progride sozinha, mas, como diz Newton, sempre ancorada no ombro de gigantes. Fique com o Biocrio, inscreva-se no canal se você não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe, faça comentários. Se ficou alguma coisa que não está clara, se você gostou ou não gostou, jogue nos comentários para que a gente possa te dar o melhor atendimento possível. Porque vocês, cooperando conosco, nós cooperamos com vocês, sobrevivemos juntos à pandemia ou qualquer outro problema que vier pela frente. Até a próxima!